Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira aula ao vivo do Desafio Tantra Sex Up. Antes de eu começar a aula, eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu, né? Muitas pessoas estão chegando agora, então muita gratidão por estarem aqui, querendo aprender mais sobre Tantra e desenvolvimento pessoal e sexualidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Tami Caroline, eu sou formada em psicologia e sou terapeuta tântrica há 11 anos. Me desenvolvi muito usando as práticas tântricas. Então eu sou uma persona, uma prova viva de que o Tantra, ele realmente transforma, ele tem o poder de transformar a nossa vida. Eu vou falar disso mais ao longo aqui do nosso papo, da nossa conversa, mas eu queria que você soubesse logo de cara que o poder dos ensinamentos tântricos é realmente muito forte, tá bom? E uma vez que você aprende, uma vez que você se conecta com o Tantra e aceita o Tantra como a sua verdade, da sua espiritualidade, você nunca mais consegue voltar atrás. Essa é a verdade. Eu não conheço nenhuma pessoa ex-tântrica. Não existe. Tá bom? Eu sou mãe, sou casada já há 8 anos e criei essa comunidade de amor e criei essa metodologia chamada Sex Up, que é embasada nas práticas tântricas. É um método que tem como objetivo a conquista de uma vida orgástica. O Tantra desrepressor com o objetivo do desenvolvimento pessoal, né? Pela busca do autoconhecimento. E a primeira coisa muito importante que vocês precisam saber que é muito necessário dentro das práticas tântricas do método Sex Up é conhecer o corpo, ajudar o corpo, conhecer a energia que tem no seu corpo, como o corpo pode transformar energias e que a gente use o nosso corpo como veículo para a gente ir além, transcender. Muitas vezes a gente esquece do corpo, né, no nosso dia a dia. A gente literalmente esquece. Isso é muito importante vocês saberem sobre Tantra, até porque eu tenho que fundamentar para vocês um pouquinho do que é o método e um pouquinho do que é o Tantra, porque a gente vai falar de orgasmo múltiplo. E não tem como a gente falar de orgasmo múltiplo só falando assim, põe o dedo ali, põe a mão lá, faz isso, faz aquilo, como uma técnica rápida. Tantra é um estado existencial, tá bom? É um estado de espírito. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma técnica. É um estado existencial, que é um ensinamento milenar, advindo de uma cultura oriental e matriarcal. E é um estado de espírito, um estado existencial. Ou seja, você, a partir de um certo momento, se sente uma pessoa tântrica. Você se torna tântrico ou tantra, tá? E não tem segredos de técnicas, nada disso. O assunto central do Tantra, adivinham o que é? Você é o assunto central pro Tantra, não é outra coisa. O Tantra, ele é esse estado de espírito que está dentro de cada singularidade, cada indivíduo. É saber tudo que você tem de potencial positivo, tudo que você tem de potencial negativo também, todas as suas energias e usá-las para crescer, para melhorar, para evoluir. O Tantra diz uma coisa muito importante que vocês precisam saber. A existência é um orgasmo. O estado de espírito tântrico é orgástico. É um orgasmo eterno, né? Enquanto você estiver vivo. E tem alguns ensinamentos que são muito importantes a gente saber também nesse primeiro momento que a gente está conhecendo Tantra, desvendando Tantra, tá bom? Não dualidade. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez vocês tudo que eu tô falando aqui, eu gostaria que vocês fizessem um exercício de pensar em vocês. A não dualidade, vamos pensar um pouquinho sobre isso? O que é ser não dual? É a gente não achar que a vida se divide em dois, ou as situações se dividem em dois.
sexo é sujo e espiritualidade é puro, é bom, é importante. Sexo é sujo. É a gente dividir em dois a experiência, a vivência. Mas, bem e mal, sexo e espiritualidade, que foram exemplos que eu trouxe aqui, são forças da mesma energia. Quando a gente começar a pensar em Tantra, eu quero que vocês pensem isso para a vida de vocês. É a gente parar de dividir as experiências numa dualidade. Tudo que a gente experiencia, a gente quer dualizar. E isso acaba se tornando uma coisa difícil de lidar. Então, a gente pode facilitar essas experiências não dualizando e sabendo que tudo são forças da mesma energia. Outra ensinamento muito importante: o corpo como templo. Conhecer o corpo é uma prática importante para o Tantra, tá? E para o método Sex Up. Então, o corpo como templo. Então, o Tantra diz, primeiro purifique o corpo, porque o corpo e o espírito são a mesma energia. O amor ingênuo, a intuição, o sentir são coisas importantes para a prática tântrica. A entrega. O que é a entrega? É o estado de não mente, é o estado de não julgamento. Aí eu quero que você pense em você. Tudo que eu tô falando aqui, pensa pra você, pensa nas suas experiências, na sua vida. É o estado de não técnica. Então, a gente vive... Vamos sempre lembrar que o Tantra vem de uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, como é uma cultura totalmente diferente da nossa, tudo que a gente tem de crenças é o que o Tantra vai nos trazer de libertação dessas crenças. E que às vezes a gente fica preso dessas crenças, vivendo coisas que a gente não precisava estar sofrendo por essas coisas, né? E o Tantra, como eu já disse no começo, é uma prática desrepressora. O não julgamento. Vamos refletir um pouquinho sobre o julgamento. Aposto que você passa o tempo inteiro se auto-julgando. Quantas vezes por dia você se julga? E quando a gente se julga o tempo inteiro, o que acontece? Qual é a tendência? É a gente julgar o outro o tempo inteiro. Isso é super prejudicial dentro de relações, por exemplo, dentro de relações amorosas, por exemplo. Isso é uma barreira extremamente complicada de ser quebrada, é o julgamento. A dissolução do ego é muito importante para o Tantra. Então, todas as questões egóicas, é importante que a gente comece a observar também na nossa vivência, na nossa experiência, no nosso dia a dia. E comece a tomar atitude em relação a isso. Todas as suas atitudes que você toma por conta de um ego inflado, né? Ou seja, muitas vezes você não consegue pedir desculpa, muitas vezes você não consegue dizer não. Então, o Tantra, ele trabalha a dissolução desse ego que nos estagna, nos limita, nos prejudica e nos faz sofrer. O Tantra fala muito da consciência, tá? Mas não é essa consciência que a gente fica racionalizando as coisas o tempo inteiro. É uma consciência desperta, é uma percepção aumentada. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de funcionamento muito grande, mas a gente usa um pedaço muito pequeno dessa capacidade. Antigamente, eu era uma pessoa pouco perceptiva das coisas que aconteciam à minha volta. E se você é pouco perceptivo, você tá com a consciência pouco ampliada sobre as situações, sobre as coisas. Não é pra você ter consciência pra criar julgamento. Não. É pra você criar consciência pra você poder sentir, para você poder amar, para você poder se libertar, para você poder crescer, evoluir e se desenvolver. E o sexo pro Tantra é um deleite divino. Não é técnica, não é performance, não é estar bonito e bonita na cama. O sexo é um instrumento de prazer, de autoconhecimento, de troca, de amor. O sexo é isso. E eu não estou falando do amor romântico e nem do casamento. Estou falando do amor genuíno. Ele transforma, o amor transforma qualquer coisa. Por amor você é capaz de fazer qualquer coisa. Então o amor sendo tão potente. Tem medo de amar, né? Tem medo de ser amado.
tem medo de receber amor. E isso aí vocês podem pegar e começar a pensar na vida de vocês a partir de hoje, para vocês começarem a sentir o que é esse estado de vida tântrico. Então é preciso realmente de guias, né? Que a gente tenha guias. Apesar de eu ter falado que o Tantra não é técnica, que o Tantra não é filosofia, que o Tantra não é o Tantra é prática, a gente precisa de guias para nos levarem a alcançar esse estado. Que é isso, né? É uma vida orgástica, uma vida é prazer para o Tantra. E o sexo é a primeira coisa que tem na nossa vida, porque a partir do sexo a gente gera vida. É para isso que o método Sex Up existe, que é para te guiar, para te ensinar esse Tantra existencial, te acompanhar nesse caminho para você conquistar essa vida prazerosa e orgástica, tá? E por que conquistar uma vida orgástica? O Tantra ensina que a gente precisa equilibrar essa vida, tá? E que a gente equilibrar aquela coisa, né? A não dualidade, não tem algo que ai, aquilo é muito mal e aquilo é muito bom e tem um negócio aqui no meio que não, a gente tem esse equilíbrio. Tem o bom e tem o mal. Tudo tem o lado ruim, tudo tem o lado bom. Tudo tem o bom e o mal. A gente precisa equilibrar essa vida, né? Essa existência. E que para isso a gente precisa cuidar de muitos aspectos da nossa vida. Só que antes da gente começar a cuidar dos aspectos da vida, dos relacionamentos, das pessoas, etc., a gente precisa cuidar de quê? De nós mesmos. Só assim a gente vai estar pronto e preparado para cuidar do outro, para cuidar de aspectos da nossa vida que envolvem relacionamento, trabalho e um monte de outras coisas. A sexualidade e o sexo tem tudo a ver com saúde. Falando em sexualidade e em prazer, não é só na genital, tá, gente, quando eu tô falando isso. Então não adianta, como eu falei, Tantra não é técnica e não há segredos técnicos pra você, né, assim, a gente brinca com isso, mas o segredo é porque você ainda não conhece, mas a partir do momento que você conhecer, você vai ver que isso é altamente intuitivo. Não adianta você saber a técnica XY, de toca ali, pega aqui, faz isso, faz aquilo, movimento desse jeito, pra você chegar em orgasmos múltiplos, porque você não vai conseguir se você não começar a entender que Tantra é um estilo de vida e um estilo existencial de viver. E o orgasmo vai ser possível, e para você que tem dificuldade de chegar ao orgasmo, para você que quer elevar o seu orgasmo, para você que quer ter orgasmos múltiplos com o seu parceiro ou com a sua parceira, esse orgasmo vai poder ser atingido quando você vê que isso é intuitivo, já está no seu corpo. E aí, esses ensinamentos, né, eles giram em torno de uma coisa muito importante, que é jogar o lixo mental fora. Eu não sei quantos de vocês conseguem ou fazem esse exercício diariamente, de descobrirem quais são os seus lixos mentais, porque cada um tem o seu. E lixos mentais são todas aquelas nhacas, toda aquela caqueira que a gente carrega, às vezes, pela vida inteira, que são coisas que nos prejudicam, nos estagnam, e aí são traumas, crenças limitantes, tudo aquilo que impede de você fazer o que você quer, de você realizar o seu sonho. Toda vez que você se pega com cocô mental, tá? Te confundindo, te estagnando, sabe o que você tá fazendo? Você tá diminuindo a sua experiência de vida a um lixo mental. A culpa é uma crença que a gente precisa realmente eliminar da nossa vida. A gente não tem culpa das coisas que a gente não tem controle. Traumas, crenças limitantes, tudo aquilo que te impede de fazer o que você quer, de realizar os seus sonhos, de ter um relacionamento de alto valor, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa plena, contente, tá bom? E, inclusive, de ter um emprego bom e de ganhar muito dinheiro, tá bom? A gente precisa eliminar lixos mentais para tudo isso. E depois de fazer isso, a gente vai ficar muito próxima de conquistar uma vida orgástica. Não é só o orgasmo de gozar com a mão, né? Vocês sabem onde.
autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, elevar o seu prazer sozinha ou acompanhada, melhorar a sua energia no seu dia a dia, melhorar seus relacionamentos, aprender as técnicas de massagem tântrica que foram desenvolvidas e meditações. Respirar, sentir prazer e gozar. Eu não tô falando só do gozo, do orgasmo, do ato sexual, tô falando da vida. Porque quando a gente aprende a gozar e ter prazer na vida, isso se transporta facilmente para a cama. Tem muitas mulheres aqui comigo nessa comunidade par tântrico que tem muita dificuldade de chegar ao orgasmo ou nunca chegaram ao orgasmo. Então, a gente vai falar um pouquinho. E tem muitos homens também que estão com certas disfunções sexuais que estão atrapalhando o relacionamento, desde a autoestima baixa até realmente questões em relação ao ato sexual insatisfatório. Então a gente vai falar um pouquinho disso. O autotoque sensível, gente, é que o método Sex Up propõe. Por quê? Vou explicar pra vocês. A maioria das pessoas, né, tem ainda dentro de si que se tocar é feio, é sujo, é vergonhoso, que o sexo é feio, é sujo, é vergonhoso. Mesmo que você pense racionalmente assim, ah não, eu não penso dessa forma. Até eu, gente, tá? A gente cresceu com essa educação, a gente acredita mesmo que é sujo e vergonhoso. Vamos pensar juntas, né? Vamos lá, a gente vai lá, se toca, se masturba, às vezes é muito rápido e você, ou se você não consegue, você, né, tá ali naquela tentativa, mas quando você acaba é tipo, meu, termina rápido, ai meu Deus, ninguém pode ver. Claro, né, você não vai ficar mostrando pra todo mundo, mas assim, é um medo, é uma sensação de medo, e o medo, ele é antagônico ao amor. Se você sentir medo de se tocar, se você sente vergonha, se você se sente suja, por exemplo, por mais que você não saiba disso racionalmente, às vezes as suas ações mostram isso pra você, e aí eu queria que você refletisse também sobre isso, homens e mulheres, tá bom? Como que a gente vai ter auto-amor se a gente age achando que sexo e autotoque é sujo? Difícil, né? E é justamente a primeira lição do Tantra. Aprenda sobre o corpo, conheça o corpo e use o corpo como ferramenta, como instrumento para você ir além e transcender. Então, a masturbação, geralmente, ela é focada no único objetivo de levar ao orgasmo, claro. Mas assim, eu quero que vocês pensem no processo, não no final. Como é o processo, né? A gente pega ali o pênis, tanto o homem fazendo nele mesmo, quanto a mulher no homem. Pega lá e... Pra quê? Pra ejacular, pra ter orgasmo. Pra quem sofre com disfunções sexuais, fazer esse tipo de movimentação é frustrante, né? Porque a pessoa, ela tá numa tentativa recorrente de tentar conhecer mais o próprio corpo, de chegar ao orgasmo, ou de melhorar a sua sensação de prazer, porque ainda não sente tanto prazer, e aí aquilo não acontece porque ela se toca mecanicamente. E mecanicamente o seu corpo não vai sentir prazer, porque o seu corpo já tá condicionado àquele toque. Tem muitas pessoas que me contam que, eu já vi também, né, na minha carreira clínica, que as pessoas tinham uma vida sexual boa, sentiam prazer tranquilamente, de boa, e ao longo do tempo, o seu prazer sexual começa a cair. Não só pela idade, tá? Porque isso, se a gente for falar em relação hormonal, é normal. Com a idade a gente tem picos, né? Mas, não, tirando a questão hormonal, né, e fisiológica aqui do papo, o prazer começa a cair, o desejo, a libido começa a cair, a pessoa começa a desenvolver disfunção sexual. Pro homem, falta de ereção, dificuldade de manter a ereção, tem, mas não consegue manter, dificuldade de chegar ao orgasmo ou ejaculação precoce.
Pra mulher, dor na relação sexual, dificuldade de chegar ao orgasmo, falta de desejo e libido é a maior delas. Por quê? Porque o seu corpo já tá condicionado e o corpo ele se acostuma. Se você tá acostumada com aquilo e você faz aquilo sempre, hoje eu postei um vídeo de brincadeira aqui no Story, né? Falando, sua vida já tá assim? Então vem pras aulas. Que a Mônica... Não, como que é o nome dela, gente? Esqueci. Marcela... esqueci o nome da atriz. Ela tá falando, né, que assim, eu já sei o script da nossa transa. Começa assim, depois é assim, depois faz assim, eu já tô até pegando o travesseirinho pra apoiar minha cabeça porque eu já sei o que vai acontecer. E o corpo já se acostumou com aquilo e aquilo fica chato, né? Aquele sexo fica chato, aquela masturbação fica chata. E se não fica chato, fica pior, fica insatisfatório, né? Com o tempo. Pra relacionamento, então não vou nem dizer o que acontece. Né? Muitos casais se separam por conta de insatisfação sexual, casais acabam não ficando juntos por causa disso, né? O corpo se acostuma, aquilo fica chato, sem graça. E a gente fala, né, que o Tantra, a base do Tantra é o corpo, é o sexo, tá? Não é fazer sexo, mas é o sexo. O sexo é puro pro Tantra. E mais, gente, uma pesquisa mostrou que 35% das mulheres desenvolvem disfunção sexual ao longo da sua vida, e dentre os diversos motivos, que são os hormonais, os psicológicos, são que a vergonha de falar sobre sexualidade, de se tocar, de se conhecer, a vergonha de conhecer o próprio corpo. A proposta é a seguinte: quando você for se estimular, se masturbar, você não focar somente no orgasmo, somente no prazer final, somente naquilo que você já tá condicionado, que você já sabe como é. Para as pessoas que nunca tiveram orgasmo, que querem, né, desenvolver isso, é você não focar somente no tipo, eu nunca tive orgasmo, meu Deus, eu preciso ter orgasmo, eu quero ter orgasmo, eu quero ter orgasmo com penetração, eu quero conseguir... Não é somente focar lá na frente, que é um jeito mecânico. Para você que tem orgasmo, que é potencializar ou conhecer mais sobre o seu corpo, é você se tocar de maneira sensível, tá? Então aquela parte do seu corpo que você nunca tocou. Por exemplo, grandes lábios. Mulheres, vocês já se tocaram nos grandes lábios? E como que é essa estimulação? Vamos pensar, né? No caso do homem é isso aqui, a gente já falou. No caso da mulher, às vezes é glande do clitóris e fica ali. Como é que você vai ter orgasmo múltiplo se você faz sempre a mesma coisa? Se você já sabe que sempre a mesma coisa que você faz não te leva no orgasmo múltiplo, você já sabe disso. Ou você já sabe que sempre o que você tá tentando fazer não tá te levando ao orgasmo, porque você já tentou várias vezes, você já se frustrou várias vezes e você já até tá desistindo. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Esses dias eu fiz um post aqui falando exatamente isso. Não existe mudar algo sem mudar algo. A gente só pode mudar alguma coisa quando a gente vai lá e decide mudar alguma coisa, né? E aí a gente muda alguma coisa de fato, toma atitude, tá? Então, o autotoque sensível é essa oportunidade que você se dá de conhecer o seu próprio corpo de uma maneira diferente, não mecânica. Você pode fazer isso se você estiver sozinho, tá? Então, na hora de se tocar, de se masturbar, você vai tocar todo o seu corpo de uma maneira perceptiva e você já vai começar a treinar a sua auto-observação, que é muito importante para o desenvolvimento tântrico. Então, você já tocou a entrada da sua vagina massageando as laterais da sua vagina? Você já tocou os pequenos lábios desde o comecinho até o final? Sobe, desce com bastante lubrificante. Para os homens, você já se tocou só a região da coroa da glande, que é aquela parte que separa o corpo do pênis com a cabeça do pênis? Você já se estimulou durante um tempo, tá, gente? Não é assim, pegar, é ficar estimulando. Em vez de você ficar fazendo esse movimento, você ficar fazendo o movimento da glande do pênis. Por um tempo. Você já fez isso? Para você ver quais sensações acontecem no seu corpo e você começar a conhecer mais sobre o seu corpo e a desenvolver sua sexualidade, o seu prazer.
e conseguir conquistar um orgasmo, ou um orgasmo melhor, ou orgasmos múltiplos, então tem que começar. Quando vocês estão a dois, em vez de você ir no seu parceiro ou na sua parceira, eu vou falar daqui a pouco, mas em vez de você ir só no lingam, no pau, e ficar fazendo assim, você já testou ficar dando sensações diferentes pro parceiro? E o parceiro pra parceira já tentou pegar nos grandes lábios, massagear a virilha, fazer um toque diferente, investir num toque diferente? Isso que eu tô querendo dizer. Se vocês ainda não praticam isso, vocês podem começar a praticar para elevar o prazer de vocês em dupla também. Isso é o autotoque sensível que propõe o método Tantra Sex Up para pessoas solteiras ou para pessoas casadas desenvolverem o seu prazer, tá? Se você ainda não teve orgasmo, pratica isso para você conhecer mais o seu corpo. A gente não se dedica a gente mesmo o quanto a gente acha que a gente tem que se dedicar para o outro, porque a gente acha que isso é egoísmo, mas não é não. Dedicar para nós mesmas, para esse autoconhecimento é muito importante. Então a gente não tem que ir pra cama querendo dar prazer. A gente tem que ir pra cama querendo sentir também. Então não importa se você tá bonita, se você tá empinada, se o cabelo tá bom, se você depilou direito, se a sobrancelha tá certa, se a maquiagem não borrou. Não importa. Não importa pro seu prazer e pro seu orgasmo. Claro que se você... eu me sinto mais segura se eu tiver depilado, eu me sinto mais segura se eu passar maquiagem. Beleza, problema nenhum. Fácil de resolver. Se depila, passa maquiagem. Só que não é pra ir pra cama pensando nisso. Ou não é pra ir se masturbar pensando nos problemas. Então essa prática do autotoque sensível é realmente pra gente começar a quebrar essas objeções que a gente tem em relação ao corpo e ao sexo, em relação ao que a gente... é egoísmo, né? Se privilegiar, é egoísmo, se priorizar. Não é, tá? É muito importante. Você não vai conseguir atingir o seu orgasmo se você não se priorizar. Ponto. Eles se priorizam mais porque eles aprendem desde criança. Eles aprendem isso, que é importante você comer uma mulher e você se satisfazer sexualmente. Diferente das mulheres, que aprende diferente. Aprende que tem que satisfazer o homem pra prender um homem. E aí ela esquece do seu próprio prazer. Hoje a gente vive num tempo que quanto mais a gente se valoriza e se prioriza, mais os homens ficam presos a nós, mais eles correm atrás da gente. Né? Isso mudou. O mundo mudou. Gente, eles que lutem. Eles gostam, eles performam, mas pra eles tudo bem performar. Porque eles gozam de qualquer maneira. Raramente um homem vai ter um problema de autoestima em relação... ou vai reclamar disso. Às vezes até tem, mas isso não influencia no orgasmo dele, necessariamente. Muitas vezes sim, mas não necessariamente. Para os homens, a questão do ejacular, do orgasmo, é mais fácil porque eles sempre foram estimulados a isso. Agora, assim, o que os homens têm se questionado ultimamente é sobre o fato... dessa sexualização também, né? Muitos homens me falaram isso. De poucos anos pra cá, assim, eu tenho ouvido isso dos homens e é muito interessante. De assim, eu fui pro ato sexual e brochei. Aí eu fiquei pensando, será que eu gostaria de estar lá? Será que eu gostaria de ter ido? Tipo assim, eu saí com a menina no bar, aí foi super legal, a gente conversou e no fim... eu fui transar, mas aí quando eu fui transar, eu brochei. E não é porque eu não queria... não é porque eu não me interessava pela mulher. É porque... talvez eu não queria transar, mas eu fui, porque eu tinha que ir. Porque segue o protocolo, né? Tipo assim, o homem teve a oportunidade de comer alguém, tem que ir comer alguém. Não tem a possibilidade de falar, olha, então... sabia que eu acho que eu não tô afim? Acho que eu tô afim de ficar só de boinha com você. Eu acho que eu tô afim de continuar aqui no bar e tudo mais. A gente pode transar outro dia, né? Os homens ainda estão descobrindo a possibilidade de falar não pro sexo. E as mulheres, às vezes, não querem ir também pro date, mas acabam indo porque acham que aqui... é tipo assim, bom, já cheguei até aqui, agora vou ter que transar, né? Isso é um erro fatal. Aí que você acaba traumatizando o seu corpo, Então assim, meninas... mulheres, eu já vou falar isso pra vocês desde já. Nunca mais vocês vão pro ato sexual porque vocês estão se sentindo
pela obrigação de ir. Porque vocês vão cada vez mais traumatizar o corpo de vocês, traumatizar a genital de vocês, cada vez que vocês transarem sem vontade. E dentro do casamento também, tá? Dentro do casamento também. Muitas mulheres acabam transando sem vontade, sem desejo, porque acham que isso é compromisso do casamento. E não é. Um casamento feliz precisa sim de sexo, mas precisa da mulher com vontade de ter sexo. Precisa da mulher que quer ter orgasmo, precisa da mulher que com energia. E muitas vezes você não tá, né, com energia, e tá tudo bem, tá? Eu agradeço imensamente todos os comentários, a presença de todos e todas vocês aqui junto comigo, querendo aprender mais, e eu tô muito feliz de poder alcançar vocês e passar esse conhecimento e todo esse ensinamento para vocês, porque eu desejo verdadeiramente do fundo do meu coração que as pessoas entendam que o amor é importante, que o sexo é importante, que o corpo é o nosso templo, que o sexo é divino e sagrado e que a gente tem que usar tudo isso, toda essa potência criadora de vida pra gente atingir os nossos objetivos, conseguir conquistar os nossos sonhos. Grande beijo!